Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de ser MEI, microempreendedor individual. Então, o que é o MEI, o microempreendedor individual? O MEI é uma categoria de empresas que foi criada pelo governo e foi criada para dar todas as facilidades. Ela foi criada em 2007 para dar todas as facilidades, simplificações para você abrir um negócio, para as pessoas saírem da informalidade. Essa categoria de empresas, ela ganhou uma fatia de mercado muito grande no país. Em março de 2021, ela já correspondia a 56,7% dos negócios no país. Imagine, que participação incrível essa categoria de empresas tem no país. Muitos MEIs deixaram de ser MEIs, isso é muito bom, e passaram a ser microempresas, empresas de pequeno porte, porque realmente cresceram. Então, nesse vídeo, a nossa ideia é mostrar para você quais são as vantagens de ser MEI e as desvantagens também. Às vezes você pensa que para iniciar um negócio tem que começar com MEI. Não necessariamente. Às vezes você deve começar por outro caminho, já como uma microempresa mesmo. Mas às vezes não, às vezes você pode começar como MEI. Que informações você precisa ter para tomar essa decisão? Então nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então, primeiramente, as vantagens, né? Quais são as vantagens de ser um MEI, um microempreendedor individual? O primeiro ponto é a diminuição da carga tributária. Então o MEI ele vai pagar um imposto fixo, que agora em 2021, quando esse vídeo está sendo gravado, ele corresponde a 5% do salário mínimo. O salário mínimo está em R$ 1.100. Então 5% do salário mínimo corresponde a R$ 55. E ele paga mais um pouquinho de R$ 1 de ICMS, se ele for indústria e comércio, ou indústria ou comércio, ele vai pagar mais R$ 1, então vai dar R$ 56. 55 do INSS, mais R$ 1, R$ 56. Se ele for prestador de serviço, ele vai pagar os mesmos R$ 55, mais R$ 5, vai dar R$ 60. E se ele for comércio e serviços, ele vai pagar os R$ 5 do ISS, mais R$ 1 do ICMS, mais os 55 do INSS sobre o salário mínimo. Então isso vai dar R$ 61. Então essa é a carga tributária do MEI, ou 55, ou 56, ou 61 reais, dependendo do que ele escolher. Então isso simplifica muito, você sabe quanto você vai pagar, é uma carga tributária bastante reduzida. Só a título de exemplo, se um MEI fosse abrir como microempresa, que é uma empresa normal, ele pagaria já de cara 4 a 6% comércio ou serviço como primeira faixa de alíquota no Simples Nacional, que é a forma de tributação que ele teria. E talvez faturando aí R$ 3.500, ele já pagaria cerca de 150, 210, 220 reais, faturando um pouco mais para chegar a 200, 300 reais. Então, para quem está começando, onde cada centavo economizado é importante, ter essa redução da carga tributária é sim um grande benefício. Uma segunda vantagem de ser MEI, de ser microempreendedor individual, é a redução no custo e no tempo da abertura da empresa. Então, o microempreendedor individual ele tem uma grande vantagem, eu considero uma grande vantagem, que ele não tem custo de abertura, ele consegue abrir empresa de graça. Tá? Então, enquanto que uma empresa normal você vai gastar aí seus 1.400, 1.700, até R$ 2.000 para abrir empresa, o microempreendedor individual ele abre de graça, não tem nenhum custo, nenhuma taxa paga para abrir empresa. E ele tem o tempo de abertura reduzido também, porque ele consegue fazer toda a abertura pela internet, no portal gov.br, no campo específico para microempreendedores individuais. Ele consegue fazer ali sem nenhuma dificuldade. A pessoa tem um pouquinho mais de noção de internet, ela consegue ela mesma abrir o seu próprio MEI. Se ela tiver alguma dificuldade, ela pode pedir auxílio a um contador. Existe uma lei que obriga os contadores a abrirem gratuitamente as empresas para os microempreendedores individuais. Então, até o serviço, se você terceirizar para alguém abrir para você, você não vai pagar nada. Então, realmente, é um benefício muito grande. Você, em 20, 25 minutos, você consegue abrir um microempreendedor individual e em 20, 25 minutos você já sai com o seu CNPJ na mão. Então, realmente
foi algo bem interessante esse benefício que foi criado para o microempreendedor individual. Um terceiro benefício que o microempreendedor individual tem é ter a legalização do seu negócio, sair da informalidade e usufruir todos os benefícios que uma empresa normal ela possui. Que quando a pessoa está na informalidade, ela não vai ter acesso a isso. Por exemplo, podemos citar aqui conta bancária de pessoa jurídica, de empresa. Então a pessoa pode ter uma conta bancária. Ela pode comprar de fornecedores como pessoa jurídica, e aí talvez usufruir de descontos, comprando como varejista, né? O fornecedor que vai estar vendendo para você vai estar vendendo como atacadista, e aí você pode usufruir desse desconto. Você pode ter o seu negócio regularizado, estar em dia com o governo, pagando seus impostos devidamente. Você pode ter acesso a licitações que muitas vezes só podem participar, né? E só abrindo um parênteses aqui, o que é uma licitação? Muitas vezes órgãos públicos precisam comprar, sejam produtos ou serviços de alguém, e eles não podem escolher uma determinada empresa especificamente porque gostaram mais dela. Mas eles abrem um leque para que várias empresas possam concorrer por aquela vaga para se vender para aquele órgão público, seja um produto ou um serviço. Então, se você não tem formalização do seu negócio, se não tem empresa aberta, você nem pode participar dessa concorrência. À medida que você tem o seu MEI aberto, você pode sim participar em licitações. Você ganha competitividade no mercado. Muitas pessoas que vão vender ou vão prestar serviços, às vezes elas vão vender e prestar serviço para empresas grandes. As empresas grandes não compram de ninguém que não emita nota fiscal. Então, se a pessoa está na informalidade, ela não consegue ter essa competitividade. À medida que ela regulariza o seu negócio, que ela abre como um microempreendedor individual, ela pode participar dessa competitividade no mercado. Ela pode, por exemplo, ter essa competitividade por emitir a sua nota fiscal normalmente. O MEI ele emite nota tão igual quanto qualquer outra empresa. Emite o famoso DANF, né, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que é a nota fiscal eletrônica de produtos, e emite também a nota de serviços eletrônica. Então ele pode sim ter essa formalidade tão quanto qualquer outra empresa. Ele também pode ter, ainda linkado ao benefício da formalização do seu negócio, ele pode ter acesso ao crédito. Então, quem é microempreendedor individual, como tem um CNPJ tal qual igual qualquer outra empresa, ele vai poder ter acesso a crédito no banco, a crédito a operadoras de crédito, ele vai poder financiar máquinas, compras, ter acesso ao BNDES como microempreendedor individual, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, que vai ajudar o microempreendedor individual a dar um upgrade, né, um crescimento para o seu negócio, com auxílio de créditos do governo, que é o BNDES, e também os mais variados créditos, financiamento de carro, ele pode ter empréstimos bancários com juros mais acessíveis, né, para empresas. Então ele pode ter esse benefício que vem da formalização do seu negócio. Então esses são alguns benefícios, né? Citamos aí algumas vantagens de você ser microempreendedor. Estamos aqui 4, né? Então a diminuição da carga tributária, a redução no custo e no tempo de abertura, a formalização do seu negócio, que te possibilita uma ampla gama de benefícios, e também o acesso ao crédito. Vamos falar aqui 4 agora, desvantagens de ser MEI. Poxa, o MEI é tão bom, né? Tem tantas vantagens. Será que tem alguma desvantagem? Tem sim. Então nós vamos falar aqui de 4 desvantagens. Então uma desvantagem é não poder contratar mais de um funcionário. Então se você você é proprietário de um microempreendedor individual, você não pode contratar mais de um funcionário. A partir do momento que você contrata um segundo funcionário, você fica desenquadrado como microempreendedor individual e tem que fazer essa comunicação obrigatória no site. Quando isso acontece, em outro vídeo nós vamos explicar como é que faz isso, se você tem que procurar ajuda de alguém, se você consegue fazer sozinho, como é que faz isso. Mas você tem essa limitação. Isso muitas vezes é uma desvantagem, às vezes não é uma desvantagem, porque às vezes você não quer ter ou não precisa ter um funcionário. Mas se você pretende que o seu negócio cresça e se vislumbra crescendo, tendo mais funcionários, e 10, 20, 100 funcionários, você não vai poder ser microempreendedor individual.
Uma segunda desvantagem, ele tem um limite de faturamento. Então, o microempreendedor individual, para que ele fique nessa classificação de empresas, ele não pode superar o limite, que até agora é R$ 81 mil por ano. Tá? Está para ser aprovado, já foi aprovado no Senado, está para ser aprovado na Câmara dos Deputados, deve ser aprovado em poucos dias. Talvez quando você assista esse vídeo, o limite já vai ter mudado para R$ 130 mil. Então, esse também é uma boa notícia, mas é, em certo aspecto, uma desvantagem se você já sabe que o seu negócio, à medida que for regularizado, ele vai extrapolar esse limite. De repente, você já tem um contrato assinado com uma empresa e que pediu para você abrir empresa para ter um negócio regularizado, para você emitir nota fiscal, e de repente o seu contrato já é de 12 mil, 15 mil reais por mês. Você não vai poder usufruir o benefício. Isso vai ser uma desvantagem para você, porque você não vai poder ser microempreendedor individual. Só um alerta aqui, esse limite de R$ 81 mil, ele corresponde proporcionalmente a R$ 6.750 por mês. Isso não quer dizer que se em um mês você faturar mais de R$ 6.750, você tem que deixar de ser MEI. Não. Você pode até um mês faturar R$ 20 mil, desde que você continue no ano dentro do limite dos R$ 81 mil. Mais uma palavra de alerta, de cautela. Isso não se aplica no ano que você abre o seu MEI. No ano que você abre o seu MEI, não é R$ 81 mil. A não ser que você abra em janeiro, né? Porque aí você vai pegar 12 meses de funcionamento. Mas se você abrir em qualquer outro mês que não seja janeiro, o seu limite é R$ 6.750 multiplicado pelo número de meses em que você vai funcionar. Vamos exemplificar aqui de modo prático. Vamos dizer, para ficar mais fácil, né? Vamos dizer que você abriu lá o seu microempreendedor individual em março. Março de 2021, você estava cansado lá de procurar emprego, não achou emprego, tinha um dinheirinho guardado lá da sua rescisão e falou, quer saber, eu vou abrir o meu microempreendedor individual, realizar meu sonho de ser empreendedor, finalmente. Então, se você abriu em março, você vai ter 10 meses de funcionamento, concorda? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10 meses. Como que você vai saber qual que é o seu limite do MEI agora em 2021 se você abrir em março? Você vai multiplicar 10, que são os meses em que você vai funcionar como MEI em 2021. Você vai multiplicar 10 vezes 6.750, que é o limite proporcional mensal do MEI. Então, o seu limite em 2021, se você abrir em março, é R$ 67.500 por mês como limite do faturamento. Então, essa pode ser uma desvantagem se você sabe que você já vai extrapolar esse limite, ou se é uma probabilidade muito grande que você, em poucos meses, o seu negócio, você sabe, já tem algo engatilhado e que dá grandes evidências que você vai extrapolar esse limite. Então, essa é uma desvantagem do microempreendedor individual e que está para ser aprovado, vai para R$ 130 mil, ou se você quiser fazer aquela continha dos 10 meses, se você abrir em março, ou 9, se você abrir em abril, você vai multiplicar os meses que você vai funcionar, quando for aprovado esse novo limite, se for aprovado, acreditamos que sim, por R$ 10.833,33. Multiplica isso daí pelo número de meses que você vai funcionar, isso no seu primeiro ano como MEI, quando você abrir como MEI. Agora, se você já tiver no segundo ou terceiro, ou sei lá que ano, como MEI, aí o novo limite, se for aprovado, acreditamos que será R$ 130 mil no ano, tá bom? Então essa é uma desvantagem, porque é um limite um tanto quanto baixo. O empreendedor sabe que muitas vezes ele fatura 7, 8, 10, 12 mil reais e isso não é o lucro dele. Às vezes o lucro é muito menor do que isso. Ele precisa faturar mais do que isso para ter um lucro, às vezes, de 3, 4 mil reais para sustentar a sua família, 5, 6 mil reais. Às vezes precisa faturar 20, 30 mil, dependendo se o ramo for serviço ou comércio, isso muda. Mas ele sabe que é um faturamento relativamente baixo. Então isso é uma desvantagem. Uma outra desvantagem do microempreendedor individual
é que ele só pode se aposentar por idade. Ele não pode usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele até pode, mas aí ele vai ter que pagar um valor adicional, aqueles R$ 55, mais os 5 do ISS, mais R$ 1 do ISS, dependendo se você é comércio ou serviço, como a gente falou no começo do vídeo. Tá? Porque o que é aqueles R$ 55? Ele representa 5% de INSS, de Previdência Social, sobre o valor do salário mínimo, que agora em 2021 é R$ 1.100, então dá R$ 55. Aquele valorzinho que você paga naquela guia que é o DAS, como microempreendedor individual, ele só te possibilita aposentadoria por idade, ele não te possibilita aposentadoria por contribuição. Num outro vídeo, nós vamos gravar explicando só sobre quais os benefícios de aposentadoria do MEI, como é que ele pode se aposentar, o que ele tem direito, o que ele não tem direito, como é que ele tem que fazer. Mas, em suma, se o MEI ele quer se aposentar, por tempo de contribuição, pelas novas regras de aposentadoria, ele tem que fazer uma contribuição adicional ao valor que ele paga no DAS. E essa contribuição ela não é tão barata. Num outro vídeo nós vamos explicar isso. Então isso é uma certa desvantagem para o microempreendedor individual. E uma quarta desvantagem para o microempreendedor individual é que ele não pode ter sócio, tá? Então, há uma grande vantagem em ter sócio. Tem pessoas que não têm perfil para ter sócio, né? São pessoas bastante dominadoras, bastante não gostam de compartilhar decisões. É um perfil, não é uma crítica, cada um tem seu perfil, né? Mas essa pessoa tem bastante dificuldade de ter sócio. Num outro vídeo vamos falar sobre isso também. Mas isso é uma certa desvantagem. Então, se você quer ter um sócio para dividir a carga, compartilhar as dificuldades, né, decisões, você não pode ter. Como microempreendedor individual, você só pode ser sozinho. Você até pode transformar futuramente o seu microempreendedor numa sociedade, mas se você já quer abrir como uma sociedade, você não vai poder ter o sócio. Então, isso é uma desvantagem para muitos. Muitas pessoas querem ter o seu negócio com sócios. No momento que a pessoa passa dificuldades, está até, vamos falar em sentido emocional, né? Desanimado, o negócio muitas vezes leva alguns tombos, né? A verdade é que quem trabalha com vendas, seja vendas de serviços, seja vendas de produtos, ele tem uma relação diária entre expectativa e frustração constante, né? Fica na expectativa que o negócio vai dar certo e aí se frustra. Na expectativa de que agora vai e se frustra. E muitas vezes isso leva 1 ou 2 anos para realmente aquela expectativa se tornar uma realidade, naquilo que se esperava. Muitas e muitas empresas, uma estatística já apontou que cerca de 60% das empresas elas fecham no primeiro ano de existência. Então, muitas vezes, o problema não é nem no negócio, mas às vezes é a dificuldade do próprio empreendedor em lidar com aquela frustração de expectativas frustradas que muitas vezes acontecem no primeiro ano de negócio, nos 2 primeiros anos de negócio. Então, muitas vezes a pessoa, é bom ela ter um sócio, né? Porque às vezes o sócio, no dia que a pessoa está desanimada, que ela fala, vou parar com tudo, o sócio vem e fala, não, vamos lá, vamos continuar, seguir em frente. E às vezes no dia que o outro sócio está desanimado, um sócio vai lá, levanta, não, vamos seguir em frente, vai dar tudo certo, vamos dividir aqui, ó, você está sobrecarregado, deixa isso aqui para mim, eu vou passar isso aqui para você, você vai ficar mais tranquilo e vai dar certo. O negócio está dando errado por conta daquilo e disso, mas se a gente dividir as responsabilidades, acho que a gente vai conseguir solucionar isso. Quando às vezes você está sozinho, você tem que encarar tudo sozinho, você tem que formar o seu preço de venda, calcular o seu custo, programar a gestão do seu negócio, cuidar das contas do seu negócio, cuidar da contabilidade do seu negócio. Às vezes você tem que fazer o marketing do seu negócio, você tem que ser o motoboy do seu próprio negócio quando você não tem funcionário ainda. Então, quando você tem um sócio, tudo isso fica um pouco mais fácil. Então, essa realmente é uma desvantagem para quem é microempreendedor individual, ele não poder ter um sócio no seu negócio. Então, esses foram
algumas vantagens e desvantagens. Que você vai fazer agora com essa informação? Qual que é a nossa dica que nós temos para dar para você, se você deve ou não abrir como microempreendedor individual? Então você deve avaliar o quanto essas vantagens e essas desvantagens elas vão impactar a você ou vão impactar o seu negócio. E muitas vezes você consegue lidar com essas desvantagens que nós mencionamos de modo a conseguir driblá-las, mesmo elas existindo, e aproveitar as desvantagens. E na verdade esse é o segredo da própria vida, né? Na vida sempre, cada escolha nós temos que fazer uma renúncia por aquela escolha. Escolhe uma coisa, abandona outra. Escolhe uma outra coisa, abandona outra coisa. Então, a vida sempre é assim, o negócio é assim também. E você pode lidar com essas desvantagens como microempreendedor individual, tomando outros caminhos. Por exemplo, muitos lidam bem com a questão do limite do faturamento, que é uma desvantagem que a gente comentou, por às vezes se programar desde o início para separar um valor do faturamento do seu negócio para quando ele der o salto para sair do microempreendedor. Aí ele começou como microempreendedor individual. Estourou o limite do MEI. Não estou mais ficando nos 81 mil, ou se já tiver sido aprovado, nos 130 mil reais. E agora? Então ele, desde o início do seu negócio, até logo no começo, antes de começar, ele já decide que no início do seu negócio ele vai separar um recurso mensal, ele já vai considerar no planejamento do preço do seu serviço, no preço do seu produto, em como ele vai lidar com o seu negócio, como se ele não fosse um MEI. E já vai separar um recurso para isso. Às vezes isso é viável, às vezes também isso é inviável. Então isso também tem que ser levado em conta. É que também aí se for inviável, a pessoa tem que analisar se de repente ela não precisa atacar em outros pontos. Talvez conseguir um preço melhor de compra quando ela vai comprar o produto, reduzir o custo da sua prestação de serviço, para que ela consiga separar uma fatia para pagamento de impostos, custos com o escritório de contabilidade, como se ela não fosse um microempreendedor individual. Então isso é uma alternativa para se driblar a desvantagem do limite do faturamento. Por que fazer isso? Porque vai chegar uma hora que você vai estourar o limite e de repente você vai ter um boom, você vai ter um aumento muito repentino nos custos do seu negócio. Você vai ter que pagar impostos, e às vezes esses impostos não são baratos. As alíquotas iniciais, até 15 mil reais, no Simples Nacional já começam com 4% para quem é comércio e 6% para quem é prestador de serviço. Isso até 15 mil reais, e elas vão progredindo. Então, muitas vezes você vai ter que lidar com esse impacto de aumento de custos sem estar preparado para isso. Então, você deve se programar desde o início para se tratar como se você não fosse um MEI, embora você vai ali usufruir os benefícios do mês. Como? Guardando um dinheirinho todo mês, como se eu fosse tributar a minha empresa como uma empresa que não é MEI, como se eu fosse pagar um escritório de contabilidade, ou que não seja isso logo de início, porque eu não vou ter recurso para isso, mas à medida que o negócio for crescendo e aumentando o faturamento, já pensar em quando chegar em certa medida de faturamento, já guardar esses recursos para que quando você tem o salto para sair do microempreendedor individual, você possa lidar de maneira mais suave possível para isso. Isso é uma maneira de lidar com essas desvantagens. A desvantagem de contratar um funcionário, apenas contratar um funcionário, é relativamente simples, né? Não tem nem muito o que se falar. Se você, em algum dado momento, for precisar de contratar mais de um funcionário, você pode simplesmente sair do microempreendedor, talvez fazendo toda essa mesma programação, preparando uma receita desde o início, para quando eu for precisar ter 2 funcionários, como lidar com isso. Ah, mas às vezes eu vou precisar de 2 funcionários, mas não vou aumentar meu faturamento. E aí, como é que eu vou separar um recurso para pagar os custos com o escritório de contabilidade, as taxas municipais, pagar os impostos sobre o meu faturamento, sendo que eu não aumentei meu funcionário, mas precisei sim, não aumentei meu faturamento, mas precisei sim de mais de um funcionário. Então você muitas vezes pode fazer isso recorrendo à terceirização da prestação de serviço. Então, precisou de mais um funcionário? Às vezes você pode avaliar se, ao invés de contratar mais um funcionário, você não poderia terceirizar aquele serviço que o funcionário vai prestar para você. Só uma palavra de cautela: cuidado em não
maquiar uma relação trabalhista com uma terceirização. Isso não é recomendável, porque relação trabalhista está coberta pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, tem que se respeitar isso, tem que seguir a CLT, senão você pode ter graves problemas. Uma delas é que numa reclamação trabalhista, uma pessoa que conseguir provar em juízo que ela estava subordinada a você, que ela trabalhava com exclusividade para você, que ela trabalhava com tempestividade integral para você, ou seja, o tempo integral ela ficava à sua disposição, que ela seguia suas ordens facilmente, com uma facilidade incrível, como um estalar de dedos, ela consegue provar um vínculo trabalhista e você vai ter um grande problema na sua mão, porque muitas vezes vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas daquele período e muitas vezes com um custo dobrado por estar sendo pago em atraso. Então não recomendo maquiar uma relação trabalhista com a terceirização da mão de obra. Mas recomendo sim, se você precisar de mais um funcionário e precisar ficar com 2 funcionários como microempreendedor, mas não está preparado no momento para sair dessa classificação de empresas que é o MEI, pense sim em contratar uma terceirização, home office, e que a pessoa não é subordinada a você, não é exclusiva sua, mas ela vai te ajudar, vai prestar esse serviço e vai resolver essa desvantagem que o microempreendedor individual ele tem. Referente à desvantagem com a aposentadoria, então você pode usufruir algumas alternativas à aposentadoria da Previdência Social. Então existe a Previdência Privada, existem investimentos que realmente dão recursos, trazem benefícios para vocês, são quase que uma aposentadoria paralela. Então em outro vídeo nós vamos falar sobre isso, ou você pode pegar e dispor mesmo. Eu quero pagar o valor adicional para eu ter a aposentadoria da Previdência Social, ou ter o auxílio doença, o auxílio maternidade por um valor maior. Mesmo como microempreendedor, você pode pagar aquela guia adicional que nós mencionamos, e se você dispor dos recursos, você pode driblar essa desvantagem fazendo isso. A questão de ter sócios, você pode formar consórcios, como a própria lei do microempreendedor individual permite, que os consórcios são feitos para fazer compras de modo mais vantajoso perante grandes empresas, e esses consórcios muitas vezes podem ser usados, temos casos de pessoas que fizeram isso, como uma reunião de ideias, né, de empresários também, que são microempreendedores e que ajudam uns aos outros. Mas assim é uma alternativa, para ser bem sincero, pouco usada no mercado. Essa é uma desvantagem que muitas vezes você vai ter que encarar com sua própria raça mesmo, né? Então é meio difícil driblar a desvantagem de não ter um sócio no microempreendedor individual, talvez buscando cursos, buscando qualificações, buscando orientações na internet, no mercado, no Sebrae. Você vai poder ter muita ajuda de pessoas que não são seus sócios, mas que vão te dar todo o suporte naquilo que você precise também. Bom, esses foram 4 vantagens e 4 desvantagens de ser microempreendedor individual e nossa opinião sobre essas desvantagens, como você pode lidar com elas para que você usufrua esse benefício muito bom criado em nosso país, que é o microempreendedor individual, que muitas vezes tem sido apenas um primeiro passo para um crescimento futuro, né? Muitas empresas, eu tenho alguns clientes assim, eu presto assessoria contábil, que começaram como microempreendedores individuais, hoje já são microempresas, já são empresas de pequeno porte e são grandes exemplos de sucesso. Em outros vídeos vamos até falar deles. Mas sem dúvida que se você soubesse planejar, driblar as desvantagens, você pode usufruir esse benefício e crescer para ser um grande empresário. Obrigado, tudo de bom para vocês, até mais. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe sua opinião, muito importante para nós, e contamos com você. Até mais, até logo.